Olá pessoal, hoje nós vamos continuar trabalhando com a linguagem JavaScript. Até os vídeos anteriores, pessoal, nós trabalhamos aqui conhecendo um pouco do JavaScript, em especial abordamos como criar um bloco de script usando a tag script e também como utilizar alguns métodos que já estão prontos na classe disponível pela linguagem, tá ok? Onde nós utilizamos o método open para abrir uma janela, o método alert para exibir uma mensagem, o método write para escrever no documento e também trabalhamos com variáveis, tá ok? Onde nós criamos variáveis para armazenar valores textuais e valores numéricos. E também, pessoal, fizemos uma continha utilizando operadores aritméticos. Então, hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar trabalhando com a linguagem JavaScript e vamos abordar aqui um pouco os operadores aritméticos, pessoal. Como? Nós vamos criar pequenos trechos de bloco de comando que executem essas operações e, em especial, também, nós vamos interagir com o usuário, tá ok? Então, aqui, o que nós vamos fazer para testarmos aqui alguns dos operadores aritméticos existentes na linguagem JavaScript? Primeiramente, eu vou criar um arquivo. Então, como eu estou utilizando o Dreamweaver, vou vir em File, New, HTML5. Vou salvar esse documento. Tá? Em que lugar que eu vou salvá-lo? Vou salvá-lo na pasta JavaScript para leigos, que é onde eu estou armazenando os arquivos que eu estou criando com vocês nessa série. E vou chamar esse arquivo, pessoal, de operadores, tá? Aritméticos. Pronto. Salvar. Reparem que eu utilizei letras maiúsculas, pessoal. Mas o interessante ao criar páginas web é que os nomes não contenham caracteres especiais e também sejam todos em letras minúsculas, tá? Principalmente na hora que vocês forem armazenar as suas páginas em servidores Linux. Então aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui um título, operadores aritméticos. E dentro do body, eu vou começar a implementar um pequeno programa, escrito em JavaScript, que terá como objetivo realizar a seguinte ação, pessoal. O usuário irá digitar dois valores para mim, e nós iremos utilizar os operadores aritméticos básicos para ver o resultado dessa operação. Então, primeiramente, para eu criar um bloco de comando JavaScript, eu preciso criar aqui um bloco utilizando a tag script, tá? Perdão, comecei com script, né? Aqui eu tenho que fechar com script. Pronto. Então, aqui dentro, pessoal, tudo que eu escrever aqui dentro de script será por meio da linguagem JavaScript, tá ok? Então, primeiro de tudo, vou colocar um comentário, programa que efetua cálculos com os operadores de adição, subtração, multiplicação, divisão e também de resto. Então, o nosso programa, pessoal, irá executar todos esses cálculos, tá ok? Se nós olharmos o nosso programa anterior, nós já aprendemos a criar variáveis. Então, aqui, como eu quero calcular, ou melhor, efetuar o cálculo de dois valores, utilizando todos esses operadores, eu vou criar aqui no meu programa três variáveis, pessoal. Então, var n1
que vou atribuir o valor 0 inicialmente. Var N2, também o valor 0. Vou criar uma outra variável, total, e vou atribuir o valor 0. Então, automaticamente, com base no valor que eu atribuí para a minha variável, pessoal, essa variável passa a representar esse tipo de dados. Então, como é um número inteiro, a variável N1 passa a representar números inteiros. A N2 também passa a representar números inteiros e total a mesma coisa. Então, aqui, o que eu vou fazer inicialmente, pessoal? Antes de nós alterarmos o nosso programa para conversar com o usuário e o usuário informar esses dois números para a gente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer a seguinte coisa. Vou, primeiro de tudo, fazer o total, receber a soma de N1 mais a soma do N2, tá ok? E agora eu vou escrever no meu documento. Então, dentro do body, olha lá, logo após a tag body, eu vou mandar o JavaScript escrever no meu documento. E o que ele vai escrever? Só para nós revisarmos o que nós fizemos na aula anterior, como que eu escrevo no meu documento? Por meio de documents, eu posso usar o método write e escrever o que estiver dentro do parênteses. Então, com isso, ele vai escrever no meu documento. Então, aqui eu vou colocar document.write. Olha lá. E o que eu vou escrever aqui, pessoal? Eu vou escrever a seguinte mensagem. Ó. Então, vou abrir uma aspas dupla. Para que aspas dupla, pessoal? Eu quero mandar escrever na tela um texto. Então, para representar constantes literais, eu tenho que utilizar ou aspas duplas ou aspas simples. Então, aqui, eu vou escrever o seguinte texto. H2, ou melhor, eu vou escrever o seguinte texto. H1, soma. H1, pronto. Então, se eu mandar executar esse arquivo, pessoal, vocês vão ver que vai aparecer na tela do computador, ou melhor, na tela do navegador, o texto soma de dois números. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou mandar escrever na tela também, pessoal. Ou, melhor dizendo, eu vou mandar escrever no meu documento, né? E o navegador vai interpretar esse comando. O quê? Um H2, então olha lá. Um cabeçalho do tipo 2, onde eu vou colocar o que aqui dentro? Olha ali, fechei o texto. Mais N1, mais. Vou abrir um outro texto. O sinalzinho de mais, que representa a soma, mais N2. Espera aí. N2, mais o sinal de igual, mais o resultado da minha conta, que é o total, mais o texto H2 que fecha a tag do cabeçalho. Então, pessoal, se eu for executar, atualizar a minha página, ele vai mostrar o quê? 0 mais 0 é igual a 2. Então, vamos entender um pouco o que eu fiz aqui. Ó. O que eu fiz? Eu mandei escrever na tela esse texto. Quando eu utilizei o mais, pessoal, o que ele faz? Ele concatena. Então, ele pega esse textinho, junta, faz uma junção, faz uma concatenação, né, com o valor desta variável. Utilizei um outro mas.
Então, faz uma outra junção desse texto, do valor dessa variável, com esse outro texto, outro mais, com o valor dessa outra variável, outro mais. Então, fez outra junção com esse outro texto, e assim sucessivamente. Como o navegador vai interpretar esse texto que ele escreveu no documento, pessoal, então, interpretando esse texto, ele vai identificar aqui um H2, então isso é um cabeçalho, e vai formatar o texto no padrão do cabeçalho 2. Aqui eu vou alterar os valores, ó. Vou colocar 10 e 5, ok? Só para nós vermos o resultado. Olha lá, 10 mais 5, 15. Maravilha. Então, espera aí. Vamos fazer outra coisa. Então, já que a soma já está certa, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu vou trocar para 3, só para nós vermos um detalhe no nosso resultado. E aqui, pessoal, eu vou copiar e vou colar. Então, agora, além de fazer uma soma, eu vou fazer uma subtração. Qual é o operador da subtração? É o tracinho, pessoal, é o menos. Então, estou subtraindo o valor de N1 pelo valor de N2 e armazenando esse resultado em total. Olha lá. E aqui, o que eu fiz? Subtração de dois números. Deixa eu salvar aqui, né? Espera aí. Deixa eu salvar o que nós fizemos, né? Que eu apenas escrevi. Então, subtração de dois números. Aqui, eu vou alterar o texto, né? Então, aqui não vai ser mais, vai ser menos, porque eu utilizei a subtração. Vou salvar e vou mandar exibir na tela. Vamos ver. Olha lá. Subtração de dois números. 10 menos 3 igual a 7. E vou fazer a mesma coisa, pessoal, para os outros operadores. Então, olha aqui. Além de subtrair, eu posso multiplicar. Então, aqui eu vou escrever multiplicação. Multiplicação de dois números. Divisão de dois números. Então, reparem que os operadores, ó, de multiplicação é o asterístico e de divisão é a barra. Tá ok? E de resto, ó. Então, aqui eu vou fazer assim, ó, até copiar aqui, colar, e vou explicar para vocês o que esse operador faz, que é a divisão, só que aqui eu vou colocar aqui entre parênteses, resto, tá? De dois números. Então, vamos alterar aqui o símbolo, colocar uma porcentagem, maravilha. Se eu mandar atualizar a minha página, vou apertar F5, olha lá. Soma de dois números. Então, ele pegou o 10, somou com o 3 e apresentou o 13. Subtração, 10 menos 3 igual a 7. Multiplicação de dois números, multiplicou o 10 por 3, 30. Divisão, 10 dividido por 3 vai dar 3,333333. E o resto, pessoal, reparem, 10 porcentagem 2 foi igual a 1. Então, este operador, pessoal, o que ele faz? Ele divide, obviamente, este valor por este, só que ao invés de pegar o resultado da divisão, como por exemplo 33333, ou se eu quisesse o valor inteiro dessa divisão, seria apenas o número 3, ele pega o quê? O resto, quanto sobrou nessa divisão inteira. Então, 10 dividido por 3, se eu fosse pegar o valor inteiro dessa divisão, seria quanto? 3. Por meio desse operador, eu pego o quê? O resto da divisão. Quer dizer que é o 1, o quanto sobrou da divisão. Ok, pessoal? Então, nós conseguimos aqui criar um programa, um script em JavaScript,
que executa todas as operações matemáticas básicas, utilizando os comandos que nós havíamos visto no vídeo anterior. Tá ok? Agora, uma coisa interessante, pessoal, é o seguinte. Puxa vida, em todos os vídeos nós vamos trabalhar sem interagir com o usuário? Não. Então, antes de nós chegarmos em formulários, como que eu posso deixar isso aqui mais interessante, né? Para nós continuarmos aprendendo aí os outros conceitos básicos da linguagem JavaScript. É fazer com que o usuário nos informe o valor, né? Criar a interação com o usuário. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Existe um outro método chamado prompt, pessoal. Então, tem a prompt, o método prompt. O que esse método prompt faz? Eu tenho que passar um texto e um valor ou apenas um texto. Então, por exemplo, vou escrever o texto, posso representar um texto, uma constante literal, também com aspas simples, ao invés de usar aspas duplas. Informe um número. Então, olha lá, vou conseguir conversar com o usuário, pessoal. Então, por exemplo, o segundo valor, ou eu posso deixar em branco, ó, tá? Ou senão eu já posso preencher um valor, definir um valor, como por exemplo, o valor aqui que eu estou utilizando, o 10. Então, ele já vem, já preenche para mim um valor, tá? Então, o que esse método prompt faz, pessoal? Ele abre uma janela no navegador, onde o usuário pode digitar um valor, apertar OK ou cancelar. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que a variável N1 receba este valor. Vou fazer a mesma coisa novamente e vou armazenar o valor em N2. Porém, aqui, ó, informe o primeiro número, informe o segundo número. Pronto. E aqui eu vou colocar 2 pontinhos só para ficar mais elegante. E vou apertar F5 e ver o que ele vai mostrar. Então, olha lá o prompt, pessoal. Informe o primeiro número. Então, esse textinho aqui que vocês estão vendo é esse primeiro texto que eu informei aqui no prompt. O segundo valor, o 10, é este valor que eu coloquei aqui no prompt. Tá ok? Se eu der um OK e outro OK, maravilha, pessoal, funcionou. Ah, mas como assim funcionou, Danilo? Não entendi. Reparem, aqui o correto ainda seria colocar um texto, né? Eu prefiro informar um texto também. Então, aqui, o que ele fez? Ele pega o valor digitado, pessoal, no prompt que é aberto no seu navegador e armazena na variável. Só que se nós olharmos aqui, ó, o que aconteceu? 10 mais 10 é igual a 1010. O que ele fez? Ele somou esses valores, tá? Só que o prompt, pessoal, o método prompt, ele captura do usuário um texto. Então, na realidade, ao invés de informar o número 10, o usuário está informando o texto 10. Por isso que eu falo que eu gosto de colocar em forma de texto aqui, porque o que o usuário está digitando é um texto. Então, o valor que eu vou colocar no meu prompt também, para exibir para o usuário, também é um texto. Correto? Então, espera aí, se eu quero somar dois números e eu recebi um texto, eu preciso converter esse texto para número, senão não consigo efetuar a soma. Correto, pessoal? Então, cabe relembrar aí que o método prompt, ele exibe um prompt na tela e o usuário informa um texto. Você pode pegar esse texto informado e armazenar em uma variável. Então, o valor que o prompt te devolve é um texto. No caso, eu quero fazer uma conta, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? Converter esse valor para número. Como eu faço isso? Por exemplo, N1 irá receber
parse int de n1 e n2 irá receber parse int. Então, detalhe, pessoal, ó, cuidado com a forma de escrever, porque ele pode não reconhecer o comando. Então, aqui, o que nós fizemos? Ó, o comando parse int, pessoal, faz o quê? Isso aqui é um método. Ele converte o valor que está dentro do parênteses. Então, o valor que está dentro do parênteses, pessoal, deve ser um texto. Então, ele converte o texto que está dentro do parênteses para um número inteiro. E armazena onde? Na variável que você indicar. Tá ok? Aqui eu fiz o quê? Converti de texto para um número inteiro e armazenei aqui. De um texto para um número inteiro e armazenei aqui. Então, agora, pessoal, se eu quiser executar o meu programa, ou a minha página, os valores vão estar 100% corretos. Então, olha lá, ele fez todas as operações para mim. Outra coisa que eu posso executar aqui, pessoal, é o seguinte. Ao invés de converter de um texto para inteiro, eu posso converter de um texto para float. O float permite o uso de números fracionados, como, por exemplo, 10,5. Então, ele vai conseguir fazer essa conversão. Entenderam? Se eu quero converter um texto para um número inteiro, eu uso parse int. Se eu quero converter um texto para um número decimal, que pode ser tanto um número fracionado como um número inteiro, eu uso o parse float. E com isso, pessoal, utilizando apenas esse prompt e o parse int, parse float, nós já vamos conseguir aí criar scripts que possam utilizar a interação do usuário. Tá ok? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E no próximo vídeo nós vamos continuar aprendendo aí os conceitos e a parte teórica da nossa linguagem JavaScript. Tá ok, pessoal? Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.